Olá, meus alunos dos terceiros anos, é bom estar aqui com vocês. Nós vamos dar início hoje à primeira aula do terceiro bimestre. Espero que vocês gostem, tá? O tema da nossa aula é noções de atividades físicas e treinamento para grupos especiais. É um tema bastante interessante e espero que vocês gostem, tá certo? É um prazer estar aqui novamente com vocês, tá? Um abraço para todos os alunos dos terceiros anos, tá bom? Vamos lá dar início, tá? Vamos lá. Ó, primeira situação, né? Para a gente trabalhar esses alunos, essas pessoas de grupos especiais, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, vem a questão do treinamento. Aí, o treinamento, ele diz o seguinte, ó, os músculos esqueléticos e cardíacos, né, quando submetidos a esforços regulares, moderados e progressivos, produzem respostas, podendo aumentar sua força e volume, ampliando seu transporte e rendimento, né? Ou seja, é uma coisa boa. Benefícios, riscos do exercício, prevenção e tratamento de doença, que nós vamos também falar sobre isso. Os exercícios aeróbicos, marcha, corrida, ciclismo, natação e desportos. E os exercícios também anaeróbicos, exercícios como peso e resistência. Tá? Vocês vão perceber que os exercícios aeróbicos são bem mais leves. E o anaeróbico exige um pouco mais de força e resistência, tá bom? Vamos lá. Pronto. Os exercícios aeróbicos. Quais são os benefícios do caso deles? Aumento do metabolismo de enzimas que oxidam a gordura, no caso, eles estão queimando aquelas gorduras, né? Oxidar, queimar aquela gordura. Promovem músculos ativos, fortalecimento e tonificação do músculo, reduzem riscos de doenças coronarianas, ou seja, de cardíacas, né? E auxiliam na eliminação do colesterol. Então é uma coisa boa o exercício aeróbico. Por isso que muitas vezes, gente, o médico ele passa muito a questão de fazer exercícios aeróbicos. Daqui a pouco a gente vai chegar na questão de quais são eles, tá? Os exercícios anaeróbicos, tá? Vocês vão perceber que é diferente. Aumento de força muscular, né, os benefícios, né, densidade óssea e flexibilidade. Músculos ativos, maior fortalecimento e tonificação, respostas curtas a longo prazo. Então, assim, é um exercício que exige mais explosão, mais força, tá? É diferente do anaeróbico, aeróbico, no caso, tá? Pronto. Pessoas ou grupos especiais. O que são? Qual é a definição? Compreende-se com pessoas ou populações especiais quando são portadores de situações passageiras ou não, que requerem cuidados e atenção redobrada em termos de prática de exercício físico. Quem são essas pessoas? Né? Idosos, obesos, diabéticos, hipertensos e etc. Necessariamente, gente, não precisa ser velho ou idoso, no caso, para ter esses problemas aqui, não. Já tem muita gente com crianças com obesidade, crianças com diabetes, crianças hipertensas, então tem que ter muito cuidado. Pacientes cardíacos portadores de complicações ou insuficiências cardíacas após cirúrgicas, tá? Vamos lá, dar continuidade. Pronto. Quais são as recomendações para pessoas de grupos especiais? A primeira coisa que tem que fazer, o que é? Uma avaliação, né? Na questão anamnese. O que é anamnese? O médico vai perguntar, logicamente, uma consulta com o médico, ele vai perguntar, fazer vários questionamentos, várias perguntas, como se fosse um questionário. Tá? Essa anamnese significa isso. E parâmetros relacionados à saúde, lógico, ele vai perguntar se você tem alguma doença, tal, e tal, e tal. Hein? A prescrição dos exercícios, quantidade e qualidade. Nesse caso aqui, o médico só tem duas pessoas para fazer isso aqui, praticamente. O médico que está, né, tá ali auxiliando, e um educador físico, no caso, o professor de educação física, né? Ele vai prescrever exercícios, quantidade e qualidade de acordo com o seu problema ou com a sua situação, que ele vai saber de acordo com essa anamnese aqui. Ó. Tipo, contínuo, corrida, né? Contínuo é dar prosseguimento, no caso, corrida, marcha, natação, etc. Inclusive, essas três atividades aqui, elas são atividades aeróbicas. Então, é sempre necessário você iniciar nessas situações aqui, atividades aeróbicas. Aí a duração é entre 30 a 60 minutos. E a frequência, quantas vezes? 3 a 5 vezes por semana. Tá? Esse é o ideal, para se ter qualidade de vida.
Pronto. Treinamento resistido em populações especiais. Quais são os efeitos? Ó, os efeitos fisiológicos provocados por esse exercício em pessoas saudáveis já vem sendo estudado e novos segmentos de pesquisa buscam seus efeitos em grupos especiais. Quando expostas ao treinamento resistido de intensidade leve ou moderada, estes grupos respondem, na maioria das vezes, igual a pessoas saudáveis. Mas tem que ter muito cuidado, sempre a orientação médica, tá? E a orientação do educador físico. Aí vem o caso aqui, ó, crianças e adolescentes. Pode-se desenvolver várias valências físicas de acordo com a forma de trabalho adequada a todas as idades, por ser individualizada, né? Estimula a produção de hormônio do crescimento, logo se bem orientado e supervisionado. O mesmo pode auxiliar no crescimento. Olha a importância da atividade física, né? O risco de lesão para crianças e adolescentes parece não ser tão drástico quanto imaginado e pode ocorrer bem menos que em muitas atividades esportivas. Sempre lembrando, você tem quem são as pessoas, tá? Para lhe ensinar, para lhe orientar. Médico, primeiramente, e depois um educador físico, no caso, professor de educação física, tá? Sempre assim. Nada de ir pela cabeça de fulano ou de ciclano, de pessoas formadas, especialistas nessa área. Dando continuidade. Aí vem essas pessoas que têm algum tipo de doença. Por exemplo, o diabético. Como é que eu vou trabalhar com o diabético? Tá? A gente tem que trabalhar de acordo com a determinada doença, tá? Ou comorbidade que a pessoa tenha, tá certo? Aí no caso do diabetes, né, diabetes mellitus, aprimoramento da capacidade física, auxilia, o que é que a atividade física faz? Aprimoramento da capacidade física, auxilia no controle glicêmico, vocês sabem que questão do açúcar, né, no sangue, no perfil lipídico, que é a gordura, e na redução, na resistência à insulina. E diminuição do risco cardiovascular. Olha a importância da atividade física, o que é que ela faz, né? Aí, ó, o tratamento não invasivo e de baixo custo e tem papel fundamental na sua prevenção. Inclui-se programas de exercício físico, aeróbico e resistido, aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e força e resistência muscular. Mais uma vez, se você tiver, né, esse problema de diabetes, no caso, que hoje em dia não tem questão de idade, né, você tem que ter acompanhamento médico e acompanhamento do educador físico, porque ele vai trabalhar de acordo com as suas necessidades, ok? Continuando lá, né? A intensidade, duração, frequências apropriadas ainda têm sido discutidas. Sugere-se a realização de 3 vezes por semana, envolvendo grandes grupos musculares, séries de 8 a 10 repetições e término antes da fadiga muscular, evitando trabalhos com força máxima. Concluindo aqui isso aqui tudinho, gente, o que é? Trabalhar de forma leve, tá certo? Trabalhar de forma que não venha a primeiro fadigar, aquele cansaço ao extremo mesmo, e sim ser uma coisa bem leve para que você possa estar tranquila, ok? Aí na questão dos hipertensos, né? Hipertensos são aquelas pessoas, gente, que tem problema no coração, certo? Que sempre que você vai verificar a pressão arterial, ela sempre está acima de 15, né, no caso 150 aliás, ela está sempre 15 por 9, que a gente chama, mas o certo é 150 por 90, tá? 15 por 9. Toda vez que você for verificar a sua pressão arterial, ela estiver sempre acima, igual a 15 por 9 ou acima de 15 por 9. Ou seja, é considerado uma pessoa hipertensa, tá? Os exercícios aeróbicos já fazem parte do tratamento não medicamentoso de hipertensão arterial. Olha que coisa boa, você não precisa tomar remédio, basta fazer atividades aeróbicas. Efeitos hipotensores pós-exercício e os pequenos riscos envolvidos em sua prática. Isso aqui, ó, geralmente, o médico, quando você tem algum problema cardiovascular, no caso de hipertensão, o médico, ele passa, por que ele passa os aeróbicos? Porque são mais leves, mais fáceis de fazer e não agridem tanto ao seu corpo, tá? No caso de corridas, natação, andar de bicicleta, tá? Caminhar, lembrando sempre de começar com ritmo lento,
né? Depois moderado, ok? Aí os estudos realizados em indivíduos normotensos, mulheres hipertensas medicadas e ratos espontaneamente hipertensos, demonstram a importância de diminuição da pressão arterial após uma única sessão de exercício físico resistido. Para vocês verem como é que se diz, a situação de que a importância da atividade física, do exercício físico. Então, assim, é sempre preferível, eu sempre falo isso nas minhas aulas, que para não chegar nessa situação aqui de ficar hipertenso, diabético, outras doenças mais, outras comorbidades, é só você criar o hábito de fazer atividade física, gente. É simples. Basta querer, basta ter vontade. E aí você já previne um monte de doenças, tá? Então, em pessoas com doenças cardiovasculares, como cardiopatas e hipertensas, a pausa curta não permite uma recuperação completa da pressão arterial sistólica. Lembrando que sistólica é a pressão alta, tá? Realizados com intensidade baixa ou moderada, podem promover respostas cardiovasculares seguras. A atividade física auxilia no controle de fatores de risco, como o peso corporal, a resistência à insulina e a dislipidemia, reduzindo o risco cardiovascular geral. Combinação de exercícios aeróbicos e resistidos. O que é que diz aqui essa combinação? Que você tem que trabalhar tanto os exercícios aeróbicos, tá, como os exercícios anaeróbicos, no caso os resistidos, tá certo? Os cardíacos. O que é que acontece com a pessoa cardíaca, né? Elevação da pressão arterial representa um fator de risco independente, linear e contínuo para doenças cardiovasculares, que é um perigo, tá? Doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíacas, insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades. Inclui programas com exercícios aeróbicos e musculação. Também pode ser feita musculação, desde que seja orientada pelo educador físico. Lógico que antes disso acontecer, você tem que ir no médico, fazer exames, né, para saber realmente que você tem no caso. E o médico vai orientar que tipo de atividade, juntamente com o educador físico, tá certo? Ó, exercícios. Efeitos hipotensores, redução dos depósitos de gordura visceral. Ó, esses efeitos aqui, tá? Redução do estado inflamatório crônico, aumento da circulação de substâncias vasodilatadoras, redução da hiperinsulinemia, melhoria da função renal, diminuição da frequência cardíaca, resposta antecipatória, tá? Isso aqui é fundamental. Olha a importância, né, da atividade física. Mais uma vez. Ok? E aqui são as referências onde eu peguei essas aulas, estudei no caso, né, essas situações aí. Né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula importantíssima, que tem um valor muito grande, pois se refere à nossa saúde, né? Para que nós podemos ter qualidade de vida, a gente precisa se prevenir. E a prevenção, gente, não tem coisa melhor do que a atividade física, né? Sendo orientada pelo médico, né? No caso, sempre é bom, quando puder, fazer exames para ver como é que está. Primeiro exame tem que fazer, exame de sangue, né? Um hemograma completo. Aí o médico vai avaliar se você tem algum problema ou não. E dá para detectar sim, tá? E depois ele vai te orientar, né? E aí, para a gente não chegar nessa parte também de doenças, comorbidades, no caso, diabetes, hipertensão e outras mais, é sempre importante que você faça atividade física. Outra coisa, se você fizer atividade física e sentir alguma coisa, e essa dor, se for o caso de uma dor, continuar, persistir, procure o médico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos os alunos dos terceiros anos. Fiquem com Deus e em paz, tá? E vamos esperar que essa pandemia passe e que a gente possa ter a nossa saúde em dia, ok? Um abraço, até mais.